Consciência ela é aquela consciência dinâmica, construtiva, ela é como é que se diz? Uma locomotiva do progresso, ela faz acontecer. Claro, tem que cuidar para não passar por cima, né? Aquela ideia, às vezes ela é tão ágil, tão dinâmica, que passa que nem um trator. Aí vem a questão do bom senso. O abridor de caminho é aquela consciência que traz as inovações, as novas as verpons, que são as verdades relativas de ponta. Ele está ali liderando a abertura de um novo trabalho, a abertura às vezes de uma nova especialidade, de uma nova ciência. É um outro tipo de liderança. O atrator ressomático é aquela consciência que ela está responsável por uma execução de uma ProEx grupal, e quando ela ressoma, ela tem a capacidade de atrair as outras pessoas, as outras consciências que vão ressomar junto para levar ao bom termo aquele empreendimento. Então, lá no extrafísico, antes de renascer, às vezes o grupo faz um planejamento de executar um trabalho aqui no intrafísico. E esse atrator ressomático é a consciência líder que ressoma e traz os demais juntos para fazer o trabalho acontecer. E articulador é uma consciência capaz de articular, de estabelecer contatos com outras consciências, com as realidades intrafísicas, realidades extrafísicas. Então, o articulador é aquela líder também que fica juntando as peças do quebra-cabeça para viabilizar o empreendimento. Ok? Então, mesmo as ProEx mais simples, elas demandam um certo nível de liderança. É aquilo que a gente estava comentando, né? Mesmo que a ProEx simples, a liderança de si mesma, a liderança do grupo Karma, a liderança às vezes no grupo de amigos, no grupo de trabalho. Então, sempre tem um grau maior ou menor, consciente ou inconsciente, de exercitar a liderança. E é preciso ser líder de si mesmo, né, para conseguir dirigir suas ações, não se deixar manipular, seguir a evolução, liderar a própria evolução. E as diversas séries, elas possibilitam aperfeiçoar a liderança e avançar na direção de uma ProEx mais complexa. É aquela frase, né? A recompensa por um bom trabalho é um trabalho ainda maior. E esses são os aspectos que às vezes a pessoa diz, bom, agora eu já cheguei no patamar, já estou liderando bem o grupo, aí vem um outro trabalho, mais uma escala, mais um patamar a ser superado. Ok? Então aqui são alguns questionamentos, pessoal, a gente já vai encerrando a nossa apresentação com alguns questionamentos que é ponto para a gente ficar se refletindo, né? Você vive consciente quanto à sua própria liderança? Já se deu conta de que tem uma liderança? Qual é a categoria dessa liderança? Às vezes a pessoa atua em uma ou mais categorias. Tem uma liderança familiar, mas tem uma liderança lá no gerencial. Tem N tipos de liderança que a pessoa às vezes está desempenhando e não se dá conta. E o mais importante também é assim, que reencontros grupocármicos você está vivenciando com seus líderes e liderados? Se começar a pensar nas pessoas que estão ao seu redor, que tipo de liderança está ali e por que está ali, o que aquelas pessoas têm para contribuir no exercício da sua liderança, que oportunidades de evolução está recebendo e proporcionando com a liderança. Então vejam bem, é uma oportunidade muito grande de assistência que o líder tem, de epicentrar, de agrupar, de lapidar trafores, né, de ajudar a pessoa a superar trafares. Então esse é um ponto importante, né, para a gente pensar e refletir aí sobre o aspecto da liderança. Ok? Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para abordar. Eu estou aqui à disposição para alguma pergunta e espero que tenha sido
bastante útil para vocês essa questão da liderança. Olha, temos uma pergunta aqui, se a mediação deve ser um trafor do líder. Bom, mediação é uma situação. O trafor é a capacidade e a habilidade de fazer a mediação. Sim, sem dúvida. Conseguir fazer a mediação é um trafor. Não são todas as pessoas que têm essa habilidade. Precisa ter articulação, precisa ter argumentação, precisa ter discernimento, juízo de valor, para conseguir amenizar os conflitos. Porque normalmente a mediação ela envolve conflitos, né? Duas partes entrando em conflito e o líder ali para fazer a mediação. Sem dúvida é um trafor, é uma habilidade a ser desenvolvida pelo líder. Ok? Uma pergunta. Como fica a questão da resolução de conflitos em relação à liderança? Um dos desafios do líder é resolver conflitos. Como eu falei anteriormente, os conflitos eles são inerentes à condição da consciência. Você está no voluntariado, você vai ter conflito de ideias, conflito de interesses. Eu vejo, por exemplo, no meu ambiente profissional, tem um grupo bastante competitivo, um grupo bastante criativo. Você vai fazer uma reunião de brainstorm. Cada um defende veementemente a sua ideia, né? Às vezes a chegar a ponto de conflito. O papel do líder ali qual é? É trazer as pessoas para o lado da lógica, do lado racional, pensando sempre que aconteça o melhor para todos e dar o melhor encaminhamento para aquela situação. Às vezes a pessoa está pensando assim, não, esse produto vai ser ótimo, assim, mas ele não pensou nos custos, ele não pensou no fornecedor, ele não pensou no mercado. Então, saber olhar as várias facetas que estão envolvidas no conflito é um ponto positivo, um trafor do líder. Então, a liderança, ele está ali para epicentrar, para liderar, e isso envolve resolver conflitos. E às vezes resolver conflitos o tempo inteiro. Como se preparar para assumir a liderança da AutoProex? Boa pergunta. O primeiro passo é você começar a identificar a sua ProEx. Saber qual é a ProEx já é o primeiro passo, que daí você vai definir. Bom, eu planejei, meu plano nessa existência é esse. Para isso, o que eu preciso? Quais são os aportes que eu tive? Que trafores eu já tenho, que eu posso melhorar e que vai ajudar na execução da minha ProEx? Que traços fracos eu tenho, que eu preciso superar e ajudar a executar a minha ProEx? Então aí vem muito aquela questão do autoconhecimento. O líder precisa se conhecer, ter uma visão bem real das suas potencialidades, dos seus traços, o que ele precisa melhorar, fazer aquela relação, pegar uma folha branca, colocar lá os seus trafores, seus trafares, analisar, pontuar, obter feedback das demais pessoas com as quais ele convive, fala com um amigo, fala com um colega, vê que pontos ele precisa melhorar. Então, assumir a AutoProex é isso. Primeiro você tem que saber qual é o seu direcionamento, a sua ProEx, e depois mapear, identificar e tomar a direção das coisas que precisam ser feitas. As assembleias são uma boa ferramenta para tomar decisões? Depende da situação. Aquilo que eu comentei da liderança situacional. Tem momentos que sim e tem momentos que não. Vamos pensar assim, você está no barco, furou, está entrando água no barco. Aquela situação de emergência. Você não vai fazer uma reunião, não vai fazer uma assembleia para decidir se vai primeiro tirar a água do lado direito ou do lado esquerdo. Não, tem momentos que tem que ser rápido, que não dá tempo de fazer uma assembleia. O paciente está ali, entrou no pronto-socorro e precisa ser uma solução rápida. As assembleias, elas são bem positivas quando você tem um grupo maduro,
quando você tem um tempo maior para tomar e não é uma necessidade urgente, emergente. Então, é a questão da liderança situacional. Às vezes, é indicado fazer uma assembleia com a participação de todos, e às vezes você tem que dar uma direção, tomar uma liderança mais de comando, depende da situação. Ok? Mais perguntas? No grupo Karma, em relação à liderança. Desculpa, não entendi. A assembleia é uma ferramenta do grupo Karma em relação à liderança. Pode repetir a pergunta? Eu não entendi muito bem. Vamos ver. Como fica o grupo Karma em relação o grupo Karma em relação à liderança? Ah, sim. Isso é bem interessante. Normalmente tem alguma pessoa no grupo Karma que é o líder. Às vezes é um pai, uma mãe, um irmão mais velho. E isso está relacionado à ProEx, porque veja bem, por que eu planejei renascer naquele grupo, com aquelas pessoas? Se eu planejei renascer naquele grupo com aquelas pessoas e as pessoas vêm até até a consciência pedindo orientação, pedindo conselho, pedindo decisões, algum papel de líder provavelmente eu devo ter definido para exercer nessa ProEx, nessa programação, nessa existência. Então, o que é interessante? É interessante avaliar o grupo Karma e avaliar a condição de liderança. Por quê? Então, veja bem, se você é líder no seu grupo Karma, é seu papel, é sua responsabilidade conduzir, orientar e ajudar aquelas pessoas. Fazer tares, que é a tarefa do esclarecimento. Às vezes você tem lá um irmão, que o irmão não gosta de estudar, não gosta de trabalhar e está ali, né? E você às vezes tem até que sustentar aquele irmão. Por que isso? Você tem que se perguntar, não tem uma resposta pronta. Cada caso é um caso. Mas sem dúvida, se está na liderança do grupo Karma, alguma tarefa você escolheu fazer com aquelas pessoas. E como se diz, não dá para fugir da raia, né? Tem que executar essa liderança. De que forma? Tem que avaliar, é um grupo Karma maduro? É um grupo Karma imaturo? Como é que são essas pessoas? Elas têm uma grande dependência de você ou não? Essa dependência que elas têm, o que você pode fazer para torná-las independentes? Que orientação, que na sua liderança, que caminhos você pode indicar para aquela pessoa? Não sei se eu respondi, ok? Como você analisa quando a pessoa diz que precisa ser líder de si mesma? Sim, o líder de si mesmo é o seguinte, você tem lá uma consciência que tem que dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas energias. Estou falando daquela questão de não se deixar manipular. É você ter o discernimento, o que é seu, o que é a sua evolução, o seu caminho e o que não é seu. Então eu digo assim, tem pessoas que vão, deixa a vida me levar, segue o fluxo dos acontecimentos, faz o que a maioria faz, não quer se indispor, então tudo bem, vamos fazer dessa maneira, mas lá no fundo não é aquilo, ou não está consciente de que seja a melhor opção. Então o líder de si mesmo é tomar para si as rédeas da sua própria evolução, é assumir, olha, a minha evolução não é o meu pai, não é meu irmão, não é o meu chefe, não é o meu marido, a minha evolução é eu mesma que tenho que promover, executar. Então o líder de si mesmo, quando eu falo, é nesse sentido. É o autodiscernimento daquilo que precisa para que faça acontecer a sua ProEx. Liderar a si mesmo. Esclarecido? Na Conscienciologia existe a ideia do Conselho dos 500. Na sua opinião, como fica o gerenciamento de tantas consciências líderes atuando em conjunto? Isso é ótimo. Quanto mais líderes tiver num grupo, provavelmente maior vai ser a questão que a gente falou ali da criatividade, da inovação, da coerência,
do avanço das decisões, do avanço das ações. O que é difícil? É difícil o alinhamento disso. Digamos assim, o líder desse conselho dos 500 normalmente tem um líder. Qualquer grupo tem um líder, uma liderança formal ou uma liderança informal. É um grande desafio conseguir, com tantos líderes, eles consigam trabalhar em conjunto, eles consigam fazer o bem maior de uma forma cosmoética, de uma forma mais ampla, sem apegos a ideias, sem ficar no seu egoísmo, na sua centralização. Então eu acho que é um tremendo exercício de liderança atuar com outros líderes. E tem relação também com isso que a gente falou, o líder criador de líderes. Imagina se na sua empresa, ou no seu grupo, ou no seu voluntariado, você trabalha com líderes. Olha o potencial de assistência que isso tem. O potencial para alavancar novos empreendimentos, o potencial de alavancar novas ideias. É difícil? Certamente. Mediar, quanto mais complexo, quanto mais evoluído o grupo, naturalmente, mais vai exigir da liderança desse jogo de cintura, da flexibilidade, do saber se colocar no lugar do outro, da visão. Isso aí é aquela visão assim, da Maxi ProEx. Você tem um trabalho enorme para fazer. Você vai precisar de líderes em cada ponto desse trabalho. Então, se você tiver líderes em cada ponto desse trabalho, a probabilidade de sucesso é muito maior. O que precisa fazer? Precisa fazer com que essas pessoas trabalhem em conjunto, que é aquela questão da sinergia, que o somatório do todo vai ser maior do que os líderes individuais. O resultado desse grupo todo trabalhando em conjunto vai ser muito maior do que você ter líderes individuais atuando cada um na sua IC ou cada um no seu departamento. Isso é numa empresa também. Você pega aí uma empresa multinacional, digamos, que tem unidades em 4, 5 países. Cada uma delas tem um líder e todos se reportam à matriz. Como que funciona? É mais difícil você interagir com culturas diferentes, com pessoas diferentes. A argumentação deve ser mais sólida, mas é uma oportunidade de exercitar também aquela questão do discernimento, da intercooperação. E eu acho que é uma tremenda possibilidade de sinergia. O que vai nascer daí é algo muito grande. Pergunta: no exercício da liderança, quem aprende mais, o líder ou o liderado? Isso é uma relação de mão dupla. Os dois aprendem. Não existe assim, só um aprende. A gente aprende com bons líderes e a gente aprende com maus líderes. Então, com os maus líderes a gente aprende aquilo que não deve ser feito. Por exemplo, eu trabalhei com vários líderes autoritários. Num primeiro momento, aquilo era muito difícil para mim, trabalhar com um líder autoritário. Porém, foi muito importante para entender que o autoritarismo é um trafar a ser superado no exercício da liderança. E o líder também aprende. Quantas vezes você aprendeu com um funcionário, com um colega, com um apoiante? Às vezes a pessoa não percebe o aprendizado, é diferente. Mas não dá para dizer que só um ganha. Isso é uma relação ganha-ganha. A evolução, ela ocorre em grupo. É bom lembrar disso, né? A ProEx, ela é feita individualmente. A ProEx é única, é intransferível, é daquela pessoa. Mas para executar a ProEx, a gente precisa do grupo, né? Não tem a ProEx, a pessoa faz a ProEx e executa sozinha. Então, no momento que está em grupo, seja grupo pequeno, grupo grande, grupo karma, grupo de amigos ou de trabalho, já tem uma relação de aprendizado, nem que seja saber se colocar na posição do outro. Claro, você vai dizer, mas você pega uma consciência arrogante que acha que o seu grau de conhecimento é maior, que sabe tudo, talvez ele aprenda pouco. Mas o aprendizado, ele está ali disponível. Vai da consciência conseguir absorver e interagir. A mesma coisa no liderado. Às vezes você pode ter um líder excelente, mas o liderado não está no momento certo, não está aberto para aquele aprendizado, ele não vai aprender. Então, a Esther, pode-se dizer que ter vários líderes é melhor que somente um líder? Olha, particularmente eu acredito que sim. Eu
estou falando agora uma experiência, uma casuística minha. Hoje é muito comum a gente ter situações de dois líderes para a mesma pessoa numa empresa, por exemplo. Um é o diretor de negócios e o outro é o diretor de processos. Então, quanto mais experiências e quanto mais líderes a gente trabalhar e interagir, maior a probabilidade de aprendizado. Cada um tem a sua bagagem, aquilo que a gente falou ali da intelectualidade, né? Cada um tem o seu conhecimento, a sua experiência de vida, a sua autoridade moral, a força presencial. Então, quanto mais contatos nós tivermos com líderes diferentes, maior a probabilidade de aprendizado. É assim que eu percebo. Em relação à pergunta da Esther, não fica difícil trabalhar com pessoas com visões diferentes sobre o mesmo assunto? Sim, fica difícil. Quem disse que a vida é fácil, hein? Esse é um daqueles pontos que a gente abordou lá dos conflitos. A capacidade de mediar conflitos, visões diferentes. E olha só, tudo depende de como a gente percebe a situação. Vamos pensar um trabalho num grupo. Um é contra a ideia, o outro é a favor da ideia. Suponhamos. Bom, quem tem razão, quem não tem razão? Vamos usar o discernimento. Qual é o objetivo dessa ideia? Qual é o público-alvo? Traga os argumentos lógicos, vão trazer para a lógica, para o racional. O que ocorre às vezes é que tem muito psicossoma envolvido, né? Aquela questão que a gente viu ali da pesquisa. Você pega um chefe raivoso, um chefe irado, com psicossoma exacerbado, bom, você também vai aprender que isso não seria a melhor opção. Mas é difícil. Porém, é aquela situação, quanto maiores os desafios, maiores os contrafluxos, maiores as dificuldades, mais vai exigir do líder ou do liderado se desenvolver para transitar nessas diferentes opiniões. Pode ampliar a ideia de mediar conflitos? Que trafores podemos usar nessas condições? Sim. Vamos pensar... Vou trazer aquele exemplo que eu estava lá. Eu tenho um grupo para criar um novo produto, certo? Eu vou ter ideias diferentes. Normalmente, a área de vendas quer vender mais pelo menor preço imediato. A área de produção, dependendo do produto, é mais complexo desenvolver o processo. Você tem ali vai criar um computador. A área de vendas quer aquilo pronto para ontem, com menor preço, para vender em grande volume e faturar. Só que o engenheiro, não, só um pouquinho, não é bem assim. Eu tenho que testar, eu tenho que ver a qualidade do fornecedor, eu tenho que estudar as especificações, né? Então são interesses diferentes. E o que trafores, que é a pergunta, né? Primeiro, a capacidade de mediar o conflito. Bom, vamos lá, o que é preciso? E sempre tendo o norte, qual é o objetivo a ser atingido? Traz os dados concretos para a argumentação. Então aí tem que ter capacidade, habilidade de se colocar no lugar das pessoas, empatia. Bom, porque o que o cara de vendas quer dessa forma? Por que o cara de produto quer daquela outra forma? Se coloque no lugar e tente entender as visões diferentes. Traz isso para o mundo do discernimento, da lógica, da intelectualidade, do mapeamento. Então, são vários trafores aí. A flexibilidade é a capacidade de ouvir. Se tem conflito, a primeira coisa tem que ouvir as partes, ouvir os argumentos da parte. Então, saber ouvir, ter flexibilidade, ter discernimento, ter empatia. Todos aqueles trafores que a gente viu anteriormente, eles vão ser usados em maior ou menor grau, dependendo do conflito. Agora, uma questão que eu acho que está sempre por trás dos conflitos são o psicossoma, né? As emoções, a paixão por uma ideia, ou a raiva por um adversário. Isso é muito importante, o quê? O parapsiquismo, as energias, né? A comunicabilidade, para trazer um consenso, trazer uma harmonia e chegar ao objetivo. A pergunta: você contrataria uma pessoa autoritária para mediar conflitos? Acho que não funciona.
No meu entendimento, a pessoa para mediar conflito, o autoritário, ele vai querer impor a ideia. A tendência, vejam bem, isso aí não é matemático. A tendência é o autoritário tomar partido de uma das partes e forçar uma decisão. Isso é a experiência, a minha casuística. Pode ser que outros tenham exemplos ou situações diferentes, mas a minha casuística é essa. A tendência é o autoritário tomar partido de alguma das partes e forçar uma decisão. Não acho que seria o melhor perfil. O melhor perfil para mediar conflitos seria uma pessoa que fosse mais flexível, mais articulada, que soubesse ouvir, sabe? Que tivesse um abertismo maior, que tivesse ligado com neo-ideias, porque às vezes você está no preto e no branco, mas às vezes não é preto nem